Você já se pegou em situações onde, por mais que você se esforce, parece que nunca é valorizado? Seja no trabalho, nas amizades ou até mesmo em relacionamentos pessoais, lidar com pessoas que não reconhecem o seu valor é frustrante. Mas existe uma forma de virar o jogo. Em vez de reagir impulsivamente ou se machucar com a desvalorização, você pode fazer com que essas pessoas fiquem sem entender nada. Aqui, você vai aprender 8 lições estoicas que, quando aplicadas, vão não só te fortalecer, mas também deixar quem não te valoriza sem chão. A verdadeira mudança não está em quem tenta te diminuir, mas em como você escolhe reagir. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos inspiradores como esse. Lição 1. Use o poder do silêncio para deixar quem não te valoriza sem chão. Há momentos em que o silêncio se torna sua arma mais poderosa. Ao invés de reagir impulsivamente diante de uma provocação, escolher o silêncio demonstra um autocontrole impressionante. Esse silêncio estratégico pode desarmar quem tenta te desestabilizar. Imagine aquela reunião tensa, em que todos esperam que você perca a calma, mas ao invés de responder, você observa, respira e permanece em silêncio. Esse gesto simples confunde e inverte o jogo, deixando o outro lado sem saber como reagir. É uma verdadeira demonstração de força interior, um dos pilares do estoicismo. Esse tipo de comportamento silencioso não significa aceitar tudo sem questionar, mas sim saber quando é o momento certo para agir ou falar. É a aplicação prática da filosofia estoica, onde a sabedoria está em não reagir a tudo que surge, mas sim em escolher as batalhas. Isso não só te poupa energia, como também te dá a vantagem de estar sempre no controle. E quem está no controle, raramente perde. Sabe aquela sensação de responder a algo no calor do momento e se arrepender depois? Pois é, o silêncio evita esse tipo de erro. O silêncio também é uma forma de demonstrar autoconfiança. A pessoa que não precisa se justificar a cada comentário ou provocação demonstra segurança de uma maneira que poucos conseguem. Essa postura faz com que os outros a vejam de forma mais respeitosa. Afinal, quem não diz tudo o que pensa de imediato parece estar sempre um passo à frente. Em situações cotidianas, como em discussões familiares ou no ambiente de trabalho, o silêncio dá margem à reflexão e faz com que os outros reconsiderem suas próprias ações. Pense nos grandes líderes e figuras da filosofia estoica. Muitos deles, como Marco Aurélio, sabiam da importância de conter palavras e gestos impulsivos para dar espaço ao raciocínio. Ao aplicar o silêncio estratégico, você segue esse mesmo caminho, escolhendo sabiamente onde e como utilizar sua voz. Isso pode ser aplicado em momentos de conflito no trabalho, ou mesmo em desentendimentos pessoais. Lembre-se, você não precisa sempre ter a última palavra para vencer uma discussão. Claro que, às vezes, pode parecer difícil segurar as palavras, principalmente em situações emocionais. Mas é justamente aí que entra a prática do autocontrole. Quando você se lembra de que está no controle das suas emoções, consegue perceber o poder que o silêncio pode ter sobre os outros. Não é sobre ser passivo, mas sim sobre agir com inteligência emocional. Uma dica prática: da próxima vez que sentir aquela vontade de responder na mesma moeda, experimente respirar fundo e escolher o silêncio. Veja o impacto que isso tem. Ao aprender a usar o silêncio como ferramenta, você também se conecta com a filosofia estoica de buscar a serenidade em meio ao caos. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação imediata, está fortalecendo seu caráter e moldando uma versão mais serena e sábia de si mesmo. Não é uma tarefa fácil, mas, sem dúvida, é uma das mais poderosas para quem busca o verdadeiro controle sobre suas emoções e sobre o rumo que deseja dar à sua vida. Marco Aurélio tem uma frase famosa: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Além do silêncio, existem outras lições estoicas que podem deixar quem não te valoriza sem chão. Veja a lição 2. Lição 2. Pratique o autocontrole emocional. Controlar as próprias emoções é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode enfrentar. No entanto,
É também um dos aspectos mais valiosos da filosofia estoica. Quando você consegue manter o equilíbrio, mesmo em meio ao caos, demonstra uma força interior que poucas pessoas possuem. Imagine-se diante de uma situação estressante no trabalho, onde tudo parece estar desmoronando. Em vez de se deixar levar pela ansiedade ou raiva, você respira fundo, reavalia o cenário e responde de forma tranquila. Essa capacidade de dominar suas reações emocionais muda completamente a dinâmica ao seu redor. O autocontrole emocional também é a chave para não permitir que os outros tenham poder sobre você. Muitas vezes, as pessoas tentam tirar vantagem das nossas fraquezas emocionais, seja no ambiente profissional ou pessoal. Mas, se você não permite que suas emoções sejam manipuladas, ninguém pode te desestabilizar. Em uma discussão, por exemplo, aquele que mantém a calma tem mais chances de sair vitorioso, não necessariamente por ganhar a discussão, mas por não perder o controle de si mesmo. Isso reflete a essência do estoicismo, onde o foco está no que você pode controlar, suas próprias emoções. Praticar o autocontrole não é algo que acontece da noite para o dia. Requer disciplina, paciência e, acima de tudo, autoconhecimento. Você precisa identificar quais são os gatilhos que te tiram do eixo e trabalhar conscientemente para neutralizá-los. Um exemplo prático disso é estabelecer momentos de reflexão diária. Algumas pessoas usam a meditação como uma forma de manter a serenidade diante das adversidades. Outros preferem técnicas de respiração profunda ou até mesmo o hábito de anotar seus pensamentos e sentimentos. O importante é encontrar o que funciona melhor para você. Outro ponto interessante é que, ao dominar suas emoções, você também passa a tomar decisões mais racionais e estratégicas. Quando estamos dominados pela raiva ou medo, tendemos a agir por impulso, e essas reações costumam nos prejudicar a longo prazo. Um exemplo prático. No mundo dos negócios, muitos grandes líderes evitam tomar decisões importantes quando estão emocionalmente abalados. Eles preferem esperar o momento certo, quando estão mais tranquilos, para agir com sabedoria. Isso faz toda a diferença na qualidade das decisões. Aplicar o autocontrole emocional não significa reprimir suas emoções, mas sim saber como e quando expressá-las. É sobre entender que nem tudo merece uma reação imediata e que, muitas vezes, o melhor a fazer é simplesmente observar e refletir antes de agir. Em uma discussão familiar, por exemplo, em vez de elevar o tom de voz, você pode optar por ouvir e entender o outro lado antes de responder. Essa abordagem deixa as pessoas que não te valorizam sem chão, sem entender nada. No fim das contas, controlar suas emoções é como desenvolver um músculo. Quanto mais você coloca em ação, mais forte e resiliente se torna. Isso te prepara não só para enfrentar situações difíceis, mas também para viver de forma mais leve e equilibrada. Quando você domina suas emoções, não há mais espaço para o desespero ou para reações impulsivas. E essa, sem dúvida, é uma habilidade que transforma a maneira como você lida com a vida e com as pessoas ao seu redor. A terceira lição é a mais importante para deixar as pessoas que não te valorizam sem chão. Veja a próxima lição. Lição 3. Estabeleça limites claros. Saber estabelecer limites nas relações é um sinal claro de respeito próprio. Isso vai muito além de dizer não de vez em quando. Quando você define limites claros, está mostrando ao mundo que valoriza seu tempo, sua energia e seus sentimentos. No ambiente profissional, por exemplo, não aceitar prazos impossíveis ou tarefas fora do seu escopo, sem questionar, demonstra que você se respeita e não está disposto a sacrificar sua saúde por pressões externas. Da mesma forma, nas relações pessoais, estabelecer limites evita que você se sinta sobrecarregado ou desvalorizado. O estoicismo ensina que o controle sobre o que permitimos em nossas vidas é essencial para a paz de espírito. Ao colocar limites, você está exercendo esse controle de forma prática. Muitas vezes, sentimos culpa ao dizer não para alguém, mas a realidade é que, ao estabelecer limites, você está criando um espaço para que os outros também saibam como tratá-lo.
Pense naqueles momentos em que você aceitou algo que não queria, apenas para se arrepender depois. Colocar limites claros evita essa frustração e mantém o equilíbrio em suas relações. É interessante observar como os limites impactam a percepção que os outros têm de você. Quando você estabelece suas fronteiras com firmeza e gentileza, os outros passam a respeitar não apenas o que você diz, mas quem você é. No mundo profissional, isso pode significar ser mais respeitado por seus colegas e superiores. Já no campo pessoal, amigos e familiares passam a valorizar mais seu tempo e suas contribuições. E tudo isso começa com a clareza sobre o que é aceitável e o que não é. Estabelecer limites não significa se fechar ou ser inflexível, mas sim entender até onde você está disposto a ir. Por exemplo, se alguém constantemente te interrompe durante reuniões, estabelecer o limite de pedir para falar na sua vez, de maneira educada, pode resolver a situação. Ou em um relacionamento, deixar claro que determinados comportamentos não são aceitáveis para você pode evitar desgastes futuros. O importante é ser firme e coerente com seus princípios. Além disso, colocar limites faz parte do autocuidado. Não é egoísmo, mas sim uma forma de proteger sua saúde mental e emocional. Quando você se permite dizer não ou impor restrições, está cuidando do seu bem-estar. Um exemplo prático seria não atender a telefonemas de trabalho fora do horário combinado, ou não responder a mensagens de trabalho no fim de semana. Esse tipo de atitude preserva sua energia para quando realmente for necessário, e impede que você se desgaste com o que não é prioridade. Quando você começa a estabelecer limites, pode parecer difícil no início, especialmente se você não está acostumado a fazê-lo. Porém, com o tempo, essa prática se torna natural e libertadora. Ela cria um ambiente onde você se sente mais seguro e em controle das suas decisões. E, aos poucos, aqueles ao seu redor passam a respeitar esses limites, sabendo até onde podem ir. No fim das contas, estabelecer limites claros é uma forma de se empoderar e viver de maneira mais harmoniosa e equilibrada. A seguir te mostraremos a lição 4, que pode mudar radicalmente a sua vida. Lição 4. Foque no essencial. Vivemos em um mundo cheio de distrações e exigências. Parece que sempre há algo ou alguém tentando chamar nossa atenção. Porém, a verdadeira sabedoria está em aprender a focar no que realmente importa. A filosofia estoica nos ensina que devemos gastar nossa energia apenas com o essencial, aquilo que realmente agrega valor à nossa vida. Isso significa, muitas vezes, dizer não para tarefas ou pessoas que não estão alinhadas com seus objetivos. Ao focar no essencial, você se torna mais produtivo e encontra mais propósito no que faz. No cotidiano, é fácil se perder em pequenas preocupações que, no fim, não fazem diferença. Focar no essencial envolve uma seleção consciente das suas prioridades. Por exemplo, se você está trabalhando em um grande projeto, evite se perder em detalhes insignificantes ou deixar que pequenas interrupções consumam seu tempo. Reserve um tempo para refletir sobre o que é realmente importante e o que pode ser deixado de lado. A prática do estoicismo nos ajuda a fazer essa distinção, para que possamos manter o foco no que realmente importa. Um exemplo prático. Pense em sua lista de tarefas diárias. Quantas dessas tarefas realmente impactam sua vida ou seus objetivos a longo prazo? Talvez seja o momento de revisar suas prioridades. Separe tempo para o que é importante e evite dispersar sua energia com atividades que não agregam valor. No trabalho, isso pode significar delegar tarefas que não exigem sua atenção direta, ou evitar reuniões que não têm um propósito claro. Na vida pessoal, pode significar passar menos tempo com pessoas que sugam sua energia e mais tempo com quem te inspira. Focar no essencial também é uma prática de disciplina. Significa ter clareza sobre suas metas e não se desviar do caminho. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Assim, ao concentrar-se no essencial, você escolhe direcionar sua energia para aquilo que está sob seu controle, como seu desenvolvimento pessoal e profissional, ao invés de se preocupar com fatores externos.
Esse foco reduz o estresse e aumenta sua produtividade, porque você está focado no que realmente faz a diferença. Outro aspecto importante de focar no essencial é a simplificação da vida. Quanto menos distrações, menos preocupações. Se você tem um objetivo claro, precisa evitar o excesso de informações e tarefas que só geram confusão. Ao simplificar suas escolhas e ações, você cria espaço para o que é significativo. Isso pode ser aplicado de forma prática ao eliminar a sobrecarga digital, como diminuir o uso de redes sociais ou reduzir o consumo de notícias que não agregam valor à sua vida. Ao adotar essa prática, você perceberá que as coisas começam a fluir de maneira mais natural. A produtividade aumenta, a mente fica mais tranquila e você sente que está, de fato, caminhando na direção dos seus objetivos. Ao focar no essencial, você não só ganha mais controle sobre sua vida, como também passa a valorizar mais o tempo, a energia e as pessoas que realmente importam. É um caminho de menos complicação e mais propósito, algo que o estoicismo nos convida a praticar diariamente. Lição 5. Cultive a autossuficiência. Ser autossuficiente, tanto emocional quanto fisicamente, é uma das maiores fontes de liberdade que alguém pode conquistar. Quando você se torna menos dependente dos outros para sua felicidade ou bem-estar, está construindo uma base sólida que o protege de manipulações externas. A filosofia estoica valoriza essa independência, ensinando que, ao cultivá-la, você se torna mais forte e resiliente. A autossuficiência não significa se isolar ou viver sem ajuda, mas sim ser capaz de sustentar sua própria paz e equilíbrio, independentemente das circunstâncias ao redor. Imagine que, emocionalmente, você não se deixa abalar pelo comportamento de outras pessoas. Seja um amigo que cancela planos ou um colega que critica suas ideias, essas situações deixam de ter tanto impacto quando você é emocionalmente autossuficiente. É claro que momentos assim podem ser desconfortáveis, mas quando você se apoia em sua própria fortaleza interior, eles não têm o poder de derrubar seu humor ou autoconfiança. Isso é algo que se constrói ao longo do tempo, mas o estoicismo oferece ferramentas práticas para que você comece a trabalhar nisso todos os dias. Ser fisicamente autossuficiente também tem seu valor. Saber cuidar de si, seja por meio de atividades físicas regulares, alimentação saudável ou mantendo-se ativo em seus compromissos, faz com que você dependa menos dos outros. Isso não significa que você nunca precisará de ajuda, mas sim que você se esforça para ser o mais independente possível. Quando cuidamos de nós mesmos, também estamos nos preparando para enfrentar desafios com mais energia e clareza. A independência física é uma extensão da disciplina que você cultiva ao longo do tempo. Outro aspecto da autossuficiência está relacionado à sua capacidade de tomar decisões sem se deixar influenciar por opiniões externas. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a agradar ou atender às expectativas dos outros, o que pode nos desviar do nosso caminho. A filosofia estoica nos lembra de que, ao desenvolver a autossuficiência, nos tornamos mais confiantes em nossas próprias escolhas. Por exemplo, em vez de seguir a opinião de outros ao decidir sobre um novo emprego, você se concentra no que realmente faz sentido para você e seu propósito de vida. Ser autossuficiente também envolve entender que você é responsável pelo seu próprio crescimento. Em vez de esperar que os outros te impulsionem, você toma as rédeas do seu desenvolvimento pessoal. Isso pode incluir desde investir em cursos e aprendizados contínuos até adotar uma rotina de leitura que expanda sua visão de mundo. O importante é que você não espera que alguém venha resolver seus problemas ou fornecer as respostas. A autossuficiência está em reconhecer que, no fim das contas, é você quem deve buscar e aplicar o conhecimento necessário para progredir. Ao cultivar a autossuficiência, você começa a perceber o quanto é capaz de se adaptar e superar adversidades. Seja uma mudança inesperada de planos ou um desafio pessoal, sua autossuficiência garante que você continue em frente, com resiliência e coragem. E o melhor de tudo, quanto mais você desenvolve essa habilidade, menos vulnerável se torna às oscilações da vida e ao comportamento alheio.
Isso traz uma sensação de paz e liberdade que só quem é verdadeiramente autossuficiente consegue experimentar. Lição 6. Faça a resiliência estoica. A vida é cheia de desafios, e é justamente nesses momentos que a resiliência entra em cena. A filosofia estoica nos ensina que, ao invés de temer as adversidades, devemos encará-las como oportunidades de crescimento. A resiliência estoica não é apenas sobre resistir, mas sobre se adaptar, aprender e se fortalecer com cada dificuldade. Pense naquele momento em que tudo parecia dar errado, problemas no trabalho, questões pessoais complicadas. Ainda assim, você sobreviveu a tudo isso, e provavelmente saiu mais forte. Isso é a resiliência estoica em ação. Um dos pilares dessa prática é entender que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos escolher como reagir. Se você enfrentar uma demissão inesperada ou um conflito familiar, a primeira reação pode ser o desespero. Mas, ao aplicar o estoicismo, você busca encontrar serenidade diante do caos. Quando confrontado com um obstáculo no trabalho, em vez de reclamar ou se frustrar, você avalia a situação com calma, buscando soluções práticas e vendo o que pode aprender com isso. A resiliência estoica também implica em não se abater pelas circunstâncias. Imagine que você está tentando abrir um negócio e enfrenta inúmeras dificuldades, desde falta de recursos até rejeição de investidores. O estoicismo ensina que, em vez de desistir, você deve persistir com coragem, ajustando seu plano quando necessário e mantendo o foco no objetivo maior. Essa resiliência é o que permite que você continue em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. E mais importante, isso te transforma em alguém mais forte e preparado para o futuro. Outro aspecto importante da resiliência estoica é a aceitação da realidade como ela é. Muitas vezes, resistimos ao que está fora do nosso controle, o que só aumenta nosso sofrimento. A resiliência estoica envolve aceitar as coisas que não podemos mudar, sem revolta ou frustração, e focar no que está ao nosso alcance. Um exemplo disso é quando você enfrenta uma doença ou uma perda. Ao invés de se perguntar por que isso aconteceu comigo, o estoico busca enfrentar a situação com coragem e serenidade, adaptando-se à nova realidade sem se deixar abater. Cultivar essa resiliência também significa abraçar a ideia de que o fracasso faz parte do processo de crescimento. No mundo dos negócios, por exemplo, é comum ver grandes empreendedores falharem várias vezes antes de atingir o sucesso. A resiliência estoica permite que você encare essas falhas como degraus para o seu desenvolvimento, em vez de obstáculos intransponíveis. Cada queda é uma chance de aprender e se fortalecer, desde que você mantenha a perspectiva correta e a determinação de seguir em frente. Por fim, exercer a resiliência estoica é estar sempre preparado para lidar com as adversidades da vida com serenidade e coragem. Isso não significa não sentir medo ou frustração, mas sim saber como lidar com essas emoções de forma equilibrada. Quanto mais você coloca em ação essa resiliência, mais percebe que as dificuldades são temporárias e que você sempre pode encontrar um caminho para superá-las. A vida continua, e com ela, vem a chance de se fortalecer a cada novo desafio. Lição 7. Controle o tempo e a paciência. Em um mundo onde tudo parece urgente, ter o controle sobre o próprio tempo é uma das habilidades mais valiosas que se pode desenvolver. A filosofia estoica nos ensina que não devemos nos deixar pressionar pelo ritmo acelerado dos outros, mas sim usar o tempo a nosso favor. Quando você toma decisões de forma ponderada, sem pressa, garante que está agindo com clareza e propósito. Já parou para pensar quantas vezes tomou decisões precipitadas por se sentir pressionado? Ao cultivar a paciência e o controle sobre seu tempo, você evita esses erros e passa a agir de forma mais estratégica. Um exemplo claro disso é a pressão social para ter sucesso rapidamente, seja na carreira ou em outras áreas da vida. A filosofia estoica nos convida a refletir sobre o fato de que cada pessoa tem seu próprio ritmo. Se você não alcançou determinado objetivo ainda, não significa que está falhando, mas que o tempo para isso ainda não chegou.
Respeitar seu tempo e cultivar a paciência te dá a liberdade de seguir seu caminho sem a ansiedade de precisar acompanhar os outros. Afinal, o importante é a constância, não a velocidade. A paciência também é essencial em momentos de tensão. Quando as situações exigem uma resposta rápida, muitas vezes reagimos de forma impulsiva, o que pode levar a decisões das quais nos arrependemos. Controlar o tempo e ter paciência significa, muitas vezes, dar um passo para trás, respirar fundo e só então agir. Um exemplo prático. Em uma negociação importante, em vez de ceder à pressão de aceitar uma oferta de imediato, você pode pedir tempo para refletir, analisar com calma e tomar a melhor decisão. Essa pausa estratégica faz toda a diferença. Outro aspecto importante é o entendimento de que a paciência não é passividade, mas sim uma forma ativa de se posicionar frente à vida. Esperar o momento certo para agir é uma arte que poucos dominam. A paciência estoica envolve saber quando agir e quando esperar. Por exemplo, se você está investindo em um projeto a longo prazo, precisa lidar com o fato de que os resultados não virão imediatamente. Ao invés de se frustrar com o tempo necessário, você se concentra em fazer o que pode, enquanto confia que os frutos virão na hora certa. Além disso, controlar o tempo significa reconhecer o valor de cada minuto. O estoicismo nos ensina que o tempo é um dos nossos bens mais preciosos, e não deve ser desperdiçado com trivialidades. Um exercício prático disso é analisar como você gasta seu dia. Quantas vezes você se viu preso em atividades que, no fundo, não agregam valor? Ao ser mais consciente sobre como usa seu tempo, você pode dedicar mais momentos ao que realmente importa e cortar aquilo que só gera distração. Por fim, controlar o tempo e a paciência é uma habilidade que se refina com a prática. Quanto mais você exercita o ato de esperar e agir no momento certo, mais domínio adquire sobre sua vida e sobre as situações que enfrenta. Isso te dá uma vantagem significativa em um mundo onde muitos agem por impulso, perdendo oportunidades que só a paciência pode revelar. Com o tempo, você perceberá que o verdadeiro poder está em não se deixar levar pela urgência do momento, mas em saber esperar e agir com sabedoria. Lição 8. Pratique o perdão. Perdoar é um dos atos mais poderosos que alguém pode realizar, tanto para si mesmo quanto para os outros. A filosofia estoica nos ensina que guardar ressentimento é um peso desnecessário que carregamos, e que o perdão nos liberta desse fardo. Quando você pratica o perdão, está fazendo um favor a si mesmo, libertando-se de amarguras que drenam sua energia emocional. Pense em uma situação em que alguém te magoou profundamente. Guardar essa mágoa apenas prolonga o sofrimento. Perdoar não é aceitar o erro, mas sim se libertar dele para seguir em frente com mais leveza. O perdão também tem um impacto direto na sua saúde emocional e física. Estudos mostram que pessoas que conseguem perdoar vivem com menos estresse e têm mais qualidade de vida. No contexto da filosofia estoica, ao perdoar, você está reconhecendo que não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar como reage a elas. Por exemplo, em vez de alimentar o ressentimento após uma discussão com um amigo ou colega, você escolhe deixar isso para trás, focando no que está sob seu controle, sua própria paz interior. Um exemplo prático da importância do perdão está nas relações familiares. Muitas vezes, nos apegamos a pequenas mágoas que se acumulam ao longo dos anos, prejudicando a convivência. Ao praticar o perdão, você escolhe não carregar essas cargas emocionais. Isso não significa permitir que os outros o desrespeitem, mas sim entender que, ao perdoar, você está protegendo sua própria saúde mental. No trabalho, o perdão pode ser aplicado da mesma forma. Em vez de se apegar a erros cometidos por colegas ou superiores, você escolhe seguir em frente e focar no que realmente importa. O estoicismo também nos ensina que, ao praticar o perdão, estamos cultivando a empatia. Afinal, todos cometemos erros e todos nós, em algum momento, precisamos ser perdoados. Quando você se permite perdoar alguém, está também reconhecendo sua própria humanidade e imperfeições. Isso cria um ciclo positivo,
onde você se torna menos rígido consigo mesmo e com os outros, o que, por sua vez, melhora suas relações e diminui o conflito interno. É uma prática que, com o tempo, se torna mais fácil e mais gratificante. Outro ponto importante é que o perdão não precisa ser verbalizado. Às vezes, o ato de perdoar acontece internamente, sem que a outra pessoa saiba. O importante é que você se liberte da raiva ou do rancor, mesmo que nunca tenha uma conversa direta com a pessoa em questão. Isso é especialmente útil em situações onde o confronto direto pode ser complicado ou desnecessário. O verdadeiro perdão é um ato íntimo, que acontece dentro de você e reflete diretamente no seu bem-estar. Por fim, ao praticar o perdão, você está abraçando um dos princípios centrais da filosofia estoica, a serenidade em meio às adversidades. Guardar rancor apenas prolonga o sofrimento, enquanto o perdão oferece a chance de seguir em frente de forma mais leve e equilibrada. É um exercício de autossuperação que fortalece sua mente e seu espírito. E ao aplicar esse princípio, você se torna uma pessoa mais forte, mais compassiva e mais em paz consigo mesmo. Agora que você conheceu essas 8 lições poderosas, está nas suas mãos aplicá-las para transformar a maneira como você lida com aqueles que não reconhecem o seu valor. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro controle está dentro de nós, e não nas ações dos outros. Portanto, ao incorporar essas práticas no seu dia a dia, você não só ganha mais autocontrole, mas também se liberta das expectativas alheias. Lembre-se, você não precisa provar nada a ninguém. A verdadeira fortaleza está em manter a calma, estabelecer limites e seguir em frente com confiança. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como fortalecer sua mente e suas emoções. Até a próxima!